Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja trabalhando o seu coração e nutrindo a sua alma. Hoje eu estou com o reverendo Luiz Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana do Caçote, também secretário de evangelização do Presbitério Centro de Pernambuco. E nós vamos falar sobre evangelização. É quase um curso o que ele vai nos trazer. Quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Bendito Deus, graças nós te damos, porque nesta noite, neste momento, nós podemos ouvir a tua palavra e estudar um pouco mais a tua palavra. Peço que tu abençoes o reverendo Luiz, que estejas conduzindo e todos os nossos irmãos que estarão nos assistindo e participando. Abençoa-nos, ó Senhor. Ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Luiz, sinta-se à vontade. É bem-vindo. Quero agradecer ao pastor Arnaldo, né, pela oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, ensinar, inclusive, um dos temas mais importantes da vida cristã, que é quando a gente vai mostrar Cristo para outras pessoas. Então, o pastor Arnaldo, com todo carinho, nos convidou para isso, para fazer essa transmissão para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Areias, da amada Igreja de Areias, que tem uma história muito importante aqui na cidade do nosso presbiterianismo e que tem sido uma dos exemplos, das igrejas que dá exemplo nessa questão de evangelismo. Então, nossa ideia realmente é motivar mais ainda as pessoas a evangelizar, explicar por que a gente tem que evangelizar e colaborar, ajudar para que assim possamos ser motivados para isso. Então, agradeço ao pastor Arnaldo, que também é pastor de apoio pastoral, né? O secretário de apoio pastoral, e está apoiando a mim, está apoiando a nossa secretaria para fazer isso. Então, dou também as boas-vindas não apenas à Igreja Presbiteriana de Areias, mas a todos aqueles que vierem assistir por causa do curso, né, de um curso rápido que a gente vai fazer agora, de um material de curso rápido que eu vou expor agora, sobre evangelismo. Agora, claro, se alguma igreja quiser que a gente apresente um curso mais extenso, a gente pode chegar na igreja, basta entrar em contato conosco e nós estaremos à disposição para fazer essa obra. Então, vamos ao nosso estudo. Missões, a quem enviarei? Quem irá por nós? Essa é uma pergunta que está lá em Isaías capítulo 6. Afinal de contas, temos uma missão. A partir do momento em que você está assistindo a este vídeo, sendo você crente de qualquer igreja, né? Obviamente você é porque alguém falou do evangelho para você. E aí você pôde ter acesso, né, à Igreja do Senhor, aprender e ter a certeza de sua salvação, que é maravilhoso. A gente saber que no dia em que morrermos, no dia que o Senhor nos chamar, nós iremos passar toda a eternidade no céu. Maravilhoso. Mas lembrem-se que tem outras pessoas que ainda não ouviram a palavra, ou que, se ouviram, não ouviram bem, ou precisam de estímulo que você pode dar. Então, como será isso? É o que eu pretendo esclarecer mais adiante. Veja só, como disse, essa é uma missão, a de ir onde o Senhor mandar. Então, quando a gente abre os dicionários para saber o que é missão, a gente encontra conceitos como esse, que missão é uma função ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Jesus Cristo nos conferiu uma missão, aliás, algumas missões, mas essa é a missão que a gente está focando, que é de pregar o evangelho que significa boas novas. Então, por quê? Porque houve uma notícia velha, né, antiga, que é antiga realmente desde o Jardim do Éden, que tem essa notícia, que é que o pecado gera a morte, o pecado leva as pessoas para o inferno. E qual é a nova mensagem? Qual é o evangelho? É que Jesus morreu em nosso lugar
para que a gente tivesse perdão e acesso ao céu. Então, a missão da igreja, a missão dos cristãos, a missão daqueles que foram alcançados é justamente de propagar esse evangelho. Então, missão é esse. O significado da missão é uma função ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Também, missão é uma obrigação, é um compromisso, é um dever a cumprir. Então, a pergunta é, você está cumprindo esse dever? Você tem evangelizado? Então, uma frase muito interessante de um pastor que na Alemanha, pregava na Alemanha no começo do século passado, chamado Dietrich Bonhoeffer, é a seguinte, que a igreja só é igreja quando existe para os outros. Não podemos achar que está tudo bem na igreja quando ela somente faz atividades para si, sem olhar para os outros. Aí nós precisamos observar que a missão da igreja tem no mínimo 3 direções. A primeira direção é para cima, é glorificar a Deus. Essa é uma missão importantíssima, a mais importante que vai ocorrer até por toda a eternidade, né? Nós lemos lá em Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Observe que fomos chamados para glorificar o Senhor. Então, a missão da igreja é glorificar o Senhor em todo o tempo. Mas não somente para isso. A missão do Senhor também é para fora, é evangelizar os perdidos. O Senhor que nos chamou está pedindo para que a gente chame outros. Veja, diz assim em Marcos 16:15. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo é muito conhecido, você já ouviu ele inúmeras vezes, então precisamos ser despertados, porque foi Jesus quem falou isso, que a gente tem que ir e pregar o evangelho, levar o evangelho às criaturas. E a missão também é dirigida não apenas para cima e para fora, mas também para dentro da igreja, edificando os convertidos. Depois de glorificar a Deus e que o seu testemunho levar o evangelho para fora, então vêm os convertidos e devem ser edificados. Por isso que lá em Mateus 28:19, Jesus Cristo diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além de evangelizar, além de pregar o evangelho, a gente precisa fazer discípulos, tornar os convertidos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, fazer com que eles façam aquilo que a gente está fazendo. Então, você foi alcançado pelo evangelho porque alguém pregou para você. Então, faça o que ele fez. O que ele fez para você, você deve fazer com os outros. Agora, vamos focar, dentre aquelas 3 missões, vamos focar na questão da evangelização dos perdidos, né? É uma missão. E qual seria a definição? Eu achei essa definição maravilhosa. Evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrou o pão. Pare para pensar agora nisso. Evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrou o pão. Essa cena é fantástica, porque, veja, imagine um mendigo encontra um pão e o pão é abundante, então ele tem 2 coisas a fazer. Ou ele fica com essa informação para si e não distribui para ninguém, ou ele pega essa informação e leva essa informação a outras pessoas que, como ele, estavam sedentos de fome, estavam querendo comer, estavam precisando se alimentar. Então, você é um desses mendigos, ou aquele mendigo que está correndo atrás de pão, ou aquele que recebeu pão. A pergunta é, você é aquele mendigo que está oferecendo pão para outros mendigos que estão passando fome? Óbvio que muitos desses mendigos que vão ouvir sobre a história do pão que está ali, eles vão rejeitar, mas aí já é problema dele. A nossa obrigação é levar o pão, levar o conhecimento das pessoas que tem pão trazido por Jesus, que é o pão da vida. Então, vamos falar um pouco sobre a Tríplice Comissão Missionária. O Senhor pediu para a gente ver. A Tríplice Comissão é isso, é levando o Evangelho de Cristo a todos os olhos. Isso é a evangelização. É vede, rogai e ide, é o que a gente chama de Tríplice Comissão Missionária. Veja só, vede, está lá em João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa, né? Então, precisamos abrir os olhos para ver a necessidade que o mundo tem de Jesus, que o mundo tem daquilo que a gente já tem. E, para tanto, precisamos
também orar. É o rogai, né? Mateus 9:38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vamos orar para que o Senhor possa mandar pessoas para evangelizar. Temos um vasto desafio, mas pouca gente que está disposta a levar o evangelho e aceitar a terceira parte da tríplice comissão, que é a do ide, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós vamos focar agora o verde. O que a gente tem que ver, né, antes da ceifa? O que a gente tem que ver? Como estamos, basicamente, o presbitério centro de Pernambuco, a Igreja de Areias, e a maioria daqueles que nos assistem estão nas cidades, então a gente vai focar nas cidades, né? Nas nossas cidades. Poderíamos falar sobre o desafio da zona rural, poderíamos falar sobre o desafio transcultural, né? Nas tribos, nas regiões mais afastadas, na janela 10x40, etc. Mas vamos focar na questão das cidades. As cidades enfrentam muitos problemas, enfrentam dificuldades que vão também repercutir na vida espiritual. A gente vê também que um dos desafios da cidade é a superpopulação. É muita gente para pouco serviço oferecido. Tem muito aluno e poucas vagas na faculdade, por exemplo. Tem muita gente precisando de emprego e poucos empregos. Então, essa questão da superpopulação traz ansiedade, traz problemas, traz angústia. Porque a concorrência, que é outro desafio, é muito grande. E essa concorrência faz com que pessoas se levantem para passar por cima das outras, cometendo assim um pecado, porque na realidade o Senhor manda que a gente reparta o pão com quem não tem, o Senhor manda que a gente venha amar o próximo como a nós mesmos, mas o desafio que a gente tem é de várias pessoas atrás de vida, de sua felicidade, e disposto a passar por cima de outras pessoas para alcançar seus objetivos. E daí vem outro desafio, que é a violência. Estamos em uma época muito violenta. E se não há guerra no país nesse momento, há um trânsito violento, temos violência urbana, risco de assalto, de homicídios e tudo mais. E como se resolve isso? Somente Cristo mudando os corações. Também outra coisa que é um desafio para nós que somos cristãos e pregamos o evangelho de pureza, é a questão da prostituição, que tem se tornado um problema, né, espiritual grande. O vícios também, que é quando as pessoas correm atrás de drogas, seja lícitas, sejam ilícitas. Até o fato de haver drogas lícitas já mostra o tipo de depravação total que essa geração enfrenta, né? Então, o que acontece? Além disso, tem a corrupção e também tem excesso de entretenimento. Quando eu digo excesso de entretenimento, eu vou explicar. Vemos as cidades com todos esses problemas. E qual a solução que a gente apresenta? Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus transforma a pessoa de violenta em uma pessoa mansa. Transforma as pessoas que estão envolvidas em qualquer forma de prostituição ou pecados sexuais em uma pessoa pura, uma pessoa que busca servir ao Senhor e com a sua pureza no corpo também. Nós vimos também que Jesus é a única pessoa que pode realmente libertar as pessoas de seus pecados, de seus vícios e também de sua corrupção. Mas o que tem feito com que as pessoas tenham ido menos a Jesus? Porque a gente tem entretenimento demais, tem muita coisa que desvia o foco espiritual para outras questões, como por exemplo de diversões. Então, quando você está na internet, você tem acesso a vários conteúdos espirituais, vários conteúdos que fazem elevar a sua alma. Mas tem muito mais digamos, conteúdo de entretenimento que leva ao pecado, que leva a práticas não permitidas por Deus. Então é o desafio, evangelizar a cidade que tem todos esses pecados e também várias formas de fugir de Deus, ou várias formas de ocupar aquele espaço que somente Deus pode ocupar. Agora, o que a gente deve fazer pela cidade? A Bíblia diz, lá em Jeremias 29:7, para o povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia, e ele disse o seguinte:
procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Estamos numa cidade violenta, estamos numa cidade promíscua, estamos numa cidade desleal, estamos numa cidade com uma série de pecados, mas a nossa responsabilidade nessa cidade é justamente procurar a paz dela, orar por ela, pedir para que o Senhor tenha misericórdia e, obviamente, levar a palavra que transforma. E porque quando essa cidade tiver paz, nós também, por tabela, teremos. Então, essa é a nossa obrigação. E quão formosos são os pés do que anunciam coisas novas, anunciam essa paz de Cristo, porque lá em João 14, 27 diz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou comandar o mundo, não se turbe o vosso coração. Você tem transmitido essa paz para as pessoas que estão à sua volta? Essa é a nossa responsabilidade. Também nós lemos lá em Mateus 23, 34 o seguinte: por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. O que o Senhor está fazendo, está dizendo, é que ele vai enviar para as cidades, na época dele e na nossa época também, pessoas para pregar o evangelho. Mas ele já está explicando, vai sofrer perseguições. Isso não deve nos impedir de evangelizar. Isso deve apenas nos alertar para estarmos preparados, mas não temos que fugir, porque apesar de toda a perseguição, apesar de todos os problemas, nós podemos contar com o Senhor conosco. Veja o que diz em Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade tão má, nessa cidade tão violenta, tão promíscua, nessa cidade tão injusta, o Senhor tem povo. A gente só tem que levar a este povo essa palavra, para que o Espírito Santo possa converter. Então, não temamos os desafios que estão à nossa frente, né? Vamos nos lembrar que a promessa é: estou contigo. O Senhor Jesus promete estar conosco, não apenas dizendo isso em Atos 18, quando ele falou diretamente a Paulo, quando estava em Corinto, mas também quando ele falou no último versículo de Mateus 28, 20, ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, confiemos nele e vamos evangelizar. Vamos pregar o evangelho. Então, você já parou para pensar qual a motivação que a gente tem para evangelizar? Por que a gente deve evangelizar? Eu coloquei 3 aqui. A primeira motivação é porque a única maneira de ser salvo é aceitando o evangelho de Jesus. Claro, você já foi salvo, você já foi alcançado, talvez, né? Você que eu estou falando. Mas por quê? Porque não há outro nome que importa que sejamos salvos que não o nome de Jesus. Pode ler isso lá em Atos 4:14. Então, a gente tem que pregar, porque a única maneira das pessoas que estão à nossa volta serem salvas é através do evangelho, né? E já pensaram nisso? Os parentes que você tanto ama, os amigos que você tanto gosta, vão para o inferno se não aceitarem Jesus. Você gosta dele, obviamente não vai querer que ele vá para o inferno, né? Então você precisa mostrar a eles o caminho desse pão da vida, desse Salvador. Então é uma motivação. Eu devo evangelizar meu amigo, meus irmãos, porque eu amo, quero que ele vá para o céu, e só através de Jesus. Mas a segunda motivação é porque a igreja necessita de crescimento para ela subsistir. Com o passar do tempo, as pessoas que integram a igreja vão morrendo, outras vão se mudando, outras vão se desviando. E se não houver crescimento, não houver renovação, ela vai fechar por falta de crentes, né? Então é preciso que a gente vá evangelizar pensando na igreja, que ela deve crescer para poder ter mais recursos, para poder não morrer, para poder manter sua função aqui na Terra. São 2 motivações que a gente tem, tá? E tem outras. Porém, a motivação mais importante é essa que eu vou colocar agora. A gente precisa evangelizar porque Deus manda. Deus manda evangelizar. Pronto. Não deve ter uma motivação maior do que essa. Porque se eu sou servo, eu preciso servir ao Senhor.
e ele manda com que o sirva pregando o evangelho dele. Então, se Deus manda pregar, eu não quero saber se a pessoa vai se converter ou não vai se converter, porque eu só quero pregar aquele que se converter. Não, eu tenho que obedecer ao meu Deus, porque eu sou seu servo. E você é servo do Senhor, você tem evangelizado? Vamos pensar no seguinte, ano passado, você evangelizou, digamos, 10 pessoas no ano passado? Bom, se você evangelizou pelo menos uma pessoa por mês, você teria que ter evangelizado pelo menos 12. Né? Se você evangelizar uma pessoa por semana, você terá evangelizado no mínimo 52 pessoas. Quantas pessoas você evangelizou? Então vamos observar isso. O Senhor pede, não. O Senhor manda, porque essa é a nossa missão, evangelizar. Mas como a gente pode evangelizar? Vamos lá, a gente pode evangelizar distribuindo literaturas, folhetos, bíblias, Novos Testamentos. A gente pode também evangelizar usando a mídia, TV, rádio, jornal, etc. A gente pode evangelizar através de cultos ao ar livre, muito comum também nas praças e tal. E a gente pode evangelizar utilizando a internet. A internet não é apenas um veículo de entretenimento, através dele a gente também estuda, através dele a gente se comunica. Então, através da internet a gente também evangeliza. Estamos transmitindo este culto, transmitindo esse conteúdo na internet. Então, você, nos seus contatos virtuais, pode aproveitar bastante a internet para cumprir a vontade do Senhor. E também a gente pode evangelizar promovendo conferências evangelísticas. A igreja pode fazer isso. As sociedades internas podem promover conferências evangelísticas. Pode fazer grandes eventos. No entanto, para fazer tudo isso é necessário envolvimento de mais pessoas, de igreja, articulações e tudo mais. Mas e a evangelização pessoal? Aí você pode evangelizar contando a sua experiência de conversão. E aí que eu queria que você atinasse. Você, mesmo que você não seja pastor, não seja presbítero, não tenha influência na sua igreja, você tem a missão ainda de evangelizar. E você pode evangelizar contando por que você é crente para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu lado. Então, é necessário que essa experiência seja passada para que assim as pessoas possam saber como é bom ser do Senhor Jesus, como é bom ser seguidor de Cristo. Outra forma que você pode evangelizar é convidando para ir à igreja. Porque quando você quando você foi evangelizado, você também foi convidado para ir para a igreja. Então convide outros, mesmo que você não tenha uma facilidade de se expressar, não saiba como evangelizar, o simples convidar para a igreja já ajuda, e não precisa ter curso de teologia para isso, não precisa ter cursos de evangelismo para isso. É só, vamos ali para o culto, eu quero que você conheça a minha igreja, e ali, obviamente, a pregação do evangelho vai alcançar aquela pessoa. E outra coisa, relacionando-se pessoalmente, você pode evangelizar, desde que você se relacione pessoalmente, dando um bom testemunho, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, e qual é a meta da evangelização? Se você trabalhar bem uma pessoa, você colocar como meta uma pessoa e evangelizá-la, como a Bíblia manda, você tem a possibilidade de ganhá-la para Cristo e discipular essa pessoa, para que ela também se torne uma evangelista tal como você a evangelizou. Aí, ao final desse ano, por exemplo, 2022, você terá 2 pessoas engajadas, 2 pessoas evangelizadas e que estarão evangelizando. Se você e a outra pessoa assim fizer no ano que vem, em 2023 a gente vai ter 4 pessoas evangelizadas, convertidas e que estão evangelizando e discipulando outros. Veja, uma pessoa só evangelizada durante um ano até ela ser conquistada por Cristo e tal, e já vai fazer a diferença, né? Se continuarmos assim, em 2024 seremos 8, 2025 16, 2026 32, 2027 64, 2028 128 pessoas, 2029 256 pessoas, e assim vai. Em 10 anos, uma pessoa foi responsável por levar a Cristo 1.024 pessoas. Olha que igreja enorme estaria sendo feita por causa de um, né? E este que ganhou apenas uma pessoa por ano. Então, coloque isso como meta
na sua igreja, coloque isso como meta na sua sociedade interna, na mocidade, um desafio desse na SAF, na UPH, né, na UCP. E aí você vai ver mais gente engajada, mais possibilidade de conversões. Então, para isso, você tem que começar a fazer. E eu vou dar algumas dicas de abordagens evangelísticas para que você possa ter uma noção, uma ideia. Primeiro, aproveite e crie oportunidades, né? A gente precisa aproveitar oportunidades, né? E se elas não existirem, a gente tem que criar oportunidades. Lembre-se, por exemplo, do capítulo 4 de João, quando Jesus Cristo vê uma mulher indo buscar água e ele diz, dá-me de beber. Ela disse, poxa, você é judeu, eu sou samaritano, nossos povos não se gostam, e aí você me pede água? Aí Jesus disse, se você soubesse quem está te pedindo, eu que te daria a água da vida. Então ele aproveitou uma ocasião, melhor, ele criou uma oportunidade de falar da salvação. E deu tanto certo que ela se converteu e falou com os homens de lá de Samaria que conhecia ela, e por causa dela todos eles foram ao encontro de Jesus e se tornaram cristãos, né? Então faça isso, aproveite as oportunidades que você tiver na escola, na faculdade, no trabalho, e se elas não vierem, você cria oportunidade. Também dê bom testemunho, porque se você der bom testemunho, você vai atrair pessoas para ser, poxa vida, essa pessoa é tão boa. Por que ela é tão boa? Porque na realidade ela se encontrou com Cristo. Mas se você não der bom testemunho, em vez de atrair, você vai repelir as pessoas. As pessoas vão se afastar de Cristo. E isso não é nada bom, isso é terrível. Porém, isso acontece demais. Inclusive, a gente pode observar um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 24, no capítulo 2, melhor, o versículo não estou lembrado agora, mas ele diz o seguinte, que por causa disso, de vocês, o nome de Cristo está sendo envergonhado. E como isso é verdade, pessoas que não dão um bom testemunho acabam fazendo com que o evangelho não seja mais desejado. Ao passo que quando nós vemos em Atos dos Apóstolos o bom testemunho dos cristãos ali, nós encontramos no capítulo 2 de Atos, verso 47, que ele contava com a simpatia de todo o povo. É isso que a gente vai falar um pouco mais adiante. Pregue a palavra com clareza e conteúdo prático, como Jesus Cristo fez, né? Ele não usava termos difíceis, ele dizia, eu sou a luz do mundo, o pão da vida. Então ele usava elementos conhecidos pelo povo para ficar bem clara a mensagem. Então, quando você for conversar, não precisa ter um linguajar complicado. Muito pelo contrário, fale com clareza do amor de Cristo. Fale de maneira prática como é importante se converter. Então, é uma forma de evangelizar também. E seja simpático, né? Uma pessoa chata, uma pessoa que que é conhecida pelo seu orgulho, jamais vai atrair ninguém para Cristo, mesmo porque Cristo não era assim, não quis que a gente fosse de jeito nenhum. Ele disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então é isso que a gente tem que passar, mansidão e humildade. E uma quinta dica que eu quero dar é para darmos preferências a quem tem mais tendência a receber o evangelho. Evangelizar a todos, mas se você vê que alguém está já se inclinando para isso, foque nessa pessoa e veja se ela realmente veja o que falta para ela se converter e dê todo o apoio. Por fim, a última dica, entre outras que eu poderia falar, faça de sua igreja o local mais acolhedor possível. Há muitas pessoas que se queixam de ter visitado a igreja e ninguém ter falado com ele, e por isso nunca mais ele volta. Lembre-se que igreja é um local onde as pessoas vão buscar paz, vão buscar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Então, se encontrar uma igreja em que as pessoas chegam até ela e se tornam simpáticas a ela, e estende a mão, divide o inário ou a Bíblia e pergunta como está,
oferece a oração, obviamente que essa pessoa, que esse visitante vai voltar várias vezes. Então, quando você convidar alguém para evangelizar, ou para ir para a igreja, numa forma de evangelizar, faça isso também. Aborde essa pessoa, acolha essa pessoa, porque é um complemento da evangelização. Tá? Bom, existem muitos projetos evangelísticos que poderiam ser desenvolvidos, né? Esses projetos vai depender muito do grupo que está fazendo, da pessoa que está desenvolvendo. Mas o projeto ele tem que ser móvel, porque ele tem que alcançar as pessoas onde elas estiverem, tá? Você precisa ver, você quer alcançar quem? Os seus colegas de faculdade? Então, tem que fazer um projeto na própria faculdade, por exemplo, ou no trabalho, se são esses que você quer atingir. O projeto também tem que ser atrativo, né? Tem que ser interessante, principalmente na comunidade. A igreja tem uma vizinhança e a vizinhança precisa ouvir o evangelho por aquela igreja, precisa ser atraída pela aquela igreja. Então, tem que fazer projetos assim. Também tem que ser um projeto versátil, que possa se adaptar para que assim alcance os objetivos estabelecidos, né? Que é levar as pessoas a Cristo. E tem que ser interativo, porque a igreja precisa conversar com os descrentes para saber o que eles necessitam, como eles estão entendendo e como você poderá fazer para consertar os pensamentos errados que ele tiver a respeito. Mas para isso tem que ser também planejado, tem que estudar, tem que treinar as pessoas que vão evangelizar, tem que monitorar essa evangelização, tem que avaliar os frutos. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e não dá para a gente conversar aqui nesses minutos que a gente tem de exposição básica do evangelismo. Então, aconselho, estimulo você a envolver-se com sua sociedade interna, com sua igreja, para fazer projetos evangelísticos que venham realmente a alcançar a vizinhança da igreja e a vizinhança de cada né? Agora, por fim, né, saindo da teoria, passando para a prática, tem alguns versículos que a gente precisa lembrar. O primeiro texto é de João 13:17, quando Jesus Cristo disse: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Até aqui vocês já foram lembrados de que precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra às pessoas, não apenas porque é a única forma delas irem para o céu, mas porque o Senhor Jesus manda você evangelizar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, saber só não adianta de nada. Você vai ser bem-aventurado se você praticar essa palavra. Também nós lemos em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando você se torna apenas ouvinte, você fica enganando a si mesmo, né? Não a Deus. Então, é preciso praticar aquilo que você ouve. E, por fim, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, nos diz que se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, é um peso, isso é uma imposição que o Senhor coloca sobre nós. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você já tem pregado o evangelho? Está na hora de nós refletirmos na nossa vida cristã e saber se estamos fazendo isso, e naquilo que não estivermos, a gente venha se adequar. Então, que a partir de hoje você comece a orar, pedindo que o Senhor te abençoe para levar a palavra, a mensagem a todos aqueles amigos, a todos aqueles parentes, todas aquelas pessoas que você conhece e que não conhece, mas que precisam do evangelho. Quando você não tinha recebido o evangelho, você era um campo missionário, né? Alguém evangelizou você porque você era um campo missionário. Agora que você já recebeu o evangelho, você passa a ser um missionário. Isso é a sua missão. Então, vamos adiante seguir aquilo que nos foi dado como missão, como obrigação. E assim o Senhor vai nos ver e vai nos abençoar, porque estará conosco todos os dias até a consumação do século para fazermos a sua mensagem, desenvolvermos a sua mensagem. Então, faça a sua parte e que Deus muito o abençoe.
Que bênção, ótimo, muito obrigado, reverendo. Agradeço muitíssimo a sua participação, por estar aqui conosco. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando, que essas palavras sejam essas palavras bem sua vida, sua família, a sua igreja, que Deus continue trabalhando a cada instante no seu coração. Nós queremos agradecer a você que está participando e queremos lhe encontrar sempre aos domingos. Lógico, cada um na sua igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar? Reverendo, pode orar por nós também? Um prazer, um prazer. E antes de orar, quero agradecer a todos os que nos assistiram, né? E agradecer ao reverendo Arnaldo mais uma vez pela oportunidade que nos deu de cumprirmos a nossa missão. Essa é a minha missão e tinha que ter um espaço e o reverendo nos auxiliou em tudo para que fosse possível. Então Deus abençoe também. Agora sim, vamos orar, né? Senhor Deus Pai, quero agradecer-te primeiramente pela salvação que tu nos concedeste. E nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor, que age em nós, seja um motivador de cada um que ouviu essa mensagem, que foi lembrado daquilo que tua mensagem fala, de tua palavra fala, e que nos ajudes a praticar aquilo que ouvimos, para que não sejamos hipócritas, mas para que sejamos fiéis, servos fiéis, dispenseiros fiéis, Pai. Dá-nos o teu poder, esse poder do Espírito que nos foi concedido desde o Pentecostes, para que assim a gente venha a ter prazer em te servir. Abençoa cada família, cada pessoa que está nos assistindo em qualquer momento, qualquer época, assistindo em suas necessidades e também despertando na sua missão. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Se quiser dar um like, a gente agradece e que Deus os abençoe. E até a próxima semana, se Deus assim permitir.